Pronto! Vamos entrando, só tô esperando o Mário para chamá-lo. Oi, já vou te chamar. Guardando, o Mário já tá aí. Oi! Então, vai Tá lá. me ouvindo? Tá me ouvindo? Só completando rapidamente um ponto aqui que eu comecei a falar da PNL, porque, primeiro porque está relacionado, explicando que eu tenho um contexto onde eu entendo um pouco essa questão de um tratamento, alguma coisa, né? Algum suporte que Isso. você possa estar dando para as pessoas. Nesse sentido, porque cheguei nisso, porque realmente era interessante, eu achei que foi um desenvolvimento muito bacana. Só que assim, ela acabou ganhando um contexto mais amplo com o My Big Tool também, porque você na PNL você tem aquela noção de que a mente é programável e reprogramável, como a gente tinha comentado, e a É. gente associa isso porque Uhum. a mente trabalha, às vezes parece um pouco como um computador, né? E isso não é um É. mero acidente, né? Não é um mero acidente. E aí quando você entra num contexto maior aí da My Big Tool, você descobre que você é uma consciência flutuando numa rede de consciência patrocinada pela consciência maior, para dizer de uma forma curta e descreveu a visão ampla. E Perfeito. aí, o que você lida como consciência é informação. Então, assim, você troca informação e a informação vira dados visuais, olfativos, né? Tato, cheiro, experiência, Sensações, né? né? Vira sensações, né? Vira sentimentos, vira pensamentos, né? Então, você Emoções. está lidando com informação e mais, tem uma parte do ambiente, né, do funcionamento, do mecanismo de funcionamento local desta realidade, que é por programação. Né? E vamos lá, a mente do todo, como é que ela faz para separar, para que você possa ter uma autoconsciência? Você tem que estar contido, né? Ser um pedaço disso e se perceber da mesma forma que ele, eventualmente, talvez se perceba como todo, não é? Mas assim, É. você também tem que se perceber. E como é que ele isola você? Né? Não no sentido ruim, mas de te permitir se perceber com restrições. Ele gera restrições de programação, por assim dizer, que permite que você se identifique como você. E aí você passa a crescer e se desenvolver independente, né? Apesar de ser parte do conjunto, você tem uma independência relativa e começa a reagir e se relacionar com os outros, trocar informação. Então, Isso. tudo isso tem a ver com programação. Por exemplo, o universo, a nossa realidade aqui de 14 bilhões de anos-luz, ela também está definida por programação. Então você põe lá um programa, né, que é um programa desenvolvido por experimentação, não é um programa escrito por alguém, o todo experimenta até chegar num determinado ponto. Mas tem um programa que diz que tem gravidade, tem eletromagnetismo, tem limite da velocidade da luz, tem comportamento quântico. Tudo isso está incluso na programação, né, que permite que a gente tenha esta realidade como ela é. Então tem muito a ver com programação, porque nós estamos falando da mente do todo, da consciência, da nossa mente, da nossa consciência, troca de informação. Então, numa realidade muito mais ampla que a da PNL, que pensa apenas na mente e o cérebro, de alguma forma, né? Não É. sei se quem bolou pensou mais do que isso, mas na hora de transmitir, transmitiu o padrão dentro disso. Então, você dentro de uma realidade mais ampla, a PNL está embutida. Né? Isso. E crença não serve para nada, só para atrasar a sua vida. Então, se você tem uma fobia, é uma crença que a altura te causa dano. Ou uma crença que um lugar fechado te causa dano. Né? Então, por isso você tem medo. Você acha que vai morrer, você fica desesperado. Então, e você comentou sobre a mágica, né? A gente não resolve. A pessoa tem que querer, ela tem que ir querendo, se abrir, né? E aceitar a sua ajuda. E aí você consegue fazê-la reanalisar, reavaliar, e às vezes até podemos dizer que é quase um ato mágico, porque eu vi durante o treinamento nosso, lá a gente fazia experiência, para cada parte do módulo que a gente fazia,
a gente se juntava em 3 pessoas, de um grupo de 20 ou 25, ia Aham. trocando constantemente e aplicávamos uns nos outros. Então tinha um observava, um recebia e o outro fazia, né? Tá. E aplicando para problemas práticos nossos. Eu resolvia aplicar para uma coisa, alguém aplicava em mim, alguém queria ajuda, eu aplicava na pessoa, o outro observava. Então você faz a experiência. E teve um caso lá que a moça tinha, uma das pessoas tinha medo de água, né? Não podia chegar perto de água, e passou a entrar na piscina sem qualquer problema, e outro tinha medo de altura, e logo no dia seguinte foi testar para ver se tinha resolvido, e tinha. Né? Então, às vezes pode demandar mais de uma sessão, mas às vezes magicamente pode até algumas coisas se resolver, mas se a pessoa estiver afim de resolver aquilo, como você falou antes, É. se a pessoa não quiser, né, ninguém pode ajudar quem não quer ajuda. Né? Isso. A E às realidade. vezes os bloqueios eles também eles abrem vários vórtices, né, Mário? Um bloqueio, um medo, às vezes ele está ligado em outro vórtice, né? Em outra rede, como eu digo. Como você também, a gente está falando aqui de pessoas e de vivências, às vezes aquele bloqueio que a gente tem, aquele medo, ele está ligado não na rede que você imagina exatamente que seja o avião, mas ele está ligado a um outro, a uma outra crença, né? Um outro limitador. O causador, às vezes você pode não estar realmente conectando numa primeira instância. Aliás, como você tem isso aí, você às vezes até evita, né? E aquilo foi ficando ao longo do tempo É, enfurnado, enterrado embaixo de uma série de coisas. E você vai tendo aquelas crenças de que assim, você é um ser livre, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser dentro daquilo que está disponível para você. Né? Você toma as decisões. Né? E às vezes quando você tem essas coisas, né, crenças, traumas e outros problemas, isso vai, é como se você comece a amarrar umas pedras e pondo no ombro, a corda. Aí pega mais uma pedra e põe no ombro. Cada uma dessas, você começa, chega uma hora que você não consegue fazer progresso, você está totalmente ancorado com aquela quantidade de problemas absurdos que você tem ali. Então, você se imagina, se no momento seguinte você conseguisse se livrar de todas as crenças de uma vez, é como se largasse tudo isso. Então, você sai apaga, correndo, né? né, Apaga. você sai voando, né, porque você não Sai. tem mais aquele peso. Em vez de andar, você vai começar a voar. Agora, não é um Ai, processo, né, é tu um tocou processo de numa coisa cavocar, importante. de Tu limpar. tocasse numa coisa importante da energia e da rede do computador, que é o quê? Tem a energia de chegada, né? E tem aquilo que a gente consegue se conectar, tem aquilo que você consegue receber. Que a internet é assim, não é? Tem aquela energia que entra, entrega, e tem ali você com várias informações, vários programinhas aqui dentro que não recebem essa energia, essa informação de chegada com a qualidade que poderia. Aí assim, vamos lá. Eu acho, se eu entendi bem, você está comentando alguma coisa sobre uma espécie de filtros, né? É, Você, na verdade, assim, porque é o seguinte, você tem a programação geral do ambiente, que são as leis da física, da química, da isso. biologia, que permitem que esse ambiente funcione como funcione, como a ciência comprova todo santo dia. Tá? Você tem um nível de programação que é aquele que isola o ser que você é, a consciência que você é, da consciência maior para você poder ter essa sensação de ser sozinho, de ser um eu, né? Sim. De ser. Né? E você tem um outro nível de programação que te coloca dentro desta realidade, que limita a percepção do avatar, aquelas percepções que você normalmente tem aqui dentro, que é visão, olfato, tato, né? Você pode pensar, você pode sentir. Então, tudo isso aí porque o ser que você pode mais do que isso. Né? As limitações da percepção dos seres são muito menores, né, do que as limitações que a gente tem aqui dentro. Porque essas limitações estão ligadas ao personagem e a gente precisa participar através do personagem para se sentir parte da coisa aqui.
Se o jogo não for realista para você, você começa a ele não prestar para mais nada. Então o jogo é super realista, é imersivo, né? É como o Neo do Matrix, ele estava lá na realidade dele, ele tinha algumas desconfianças, mas ele nem fazia ideia do que realmente era aquela realidade dele, né? Que aquilo era só totalmente fake, que tinha uma outra realidade subsidiária lá. Então, esses níveis de programação são os níveis para essas interações planejadas, ok? Aí toda a crença que você tem, ou todo o trauma que você tem, na minha forma de ver hoje, do My Big Tool, ele é como se fosse um programa a mais que você mesmo acrescentou de restrições. Então, além daquelas restrições padrão para você participar, você tem conjuntos a mais de restrições que você não pode fazer isso, aí você não pode fazer aquilo. Então, toda a crença que você tem e trauma são novas restrições de programa que você mesmo pôs. Então, você olha assim e fala assim, mas que droga, olha o que eu fiz comigo mesmo, né? Por outro lado, tudo tem um lado positivo. Em vez de olhar porque você fez isso com você mesmo, olhe para o lado seguinte, se você fez, você pode desfazer. Então você precisa ter a vontade e ir atrás de solucionar essas coisas. Porque você pode tirar todos esses pesos. Enquanto você está aqui, você tem que ter um programa para interagir aqui na forma que interage. Agora, esses programas que você mesmo se sobrecarregou, esses todos você pode se livrar. É uma questão de tempo e esforço. É. E às vezes a gente passa nessa busca, né? O buscador querendo se elevar e conhecer o todo e os mistérios, né? Do todo. Mas no fundo, os mistérios do todo, ele nos serve para viver o jogo, viver o físico, né? Esse físico que a gente... Você falou agora é fundamental, tá? Primeira coisa, imagina, se o todo é consciência, e se você, no fundo, realmente é consciência, apenas está meio perdido, meio iludido, achando que é o avatar, achando que tem que comprar o que a televisão está mandando você comprar e por aí afora, a boa notícia, sempre tem uma boa notícia, é que você está distraído, está meio perdido, mas, olha, você é um pedaço do todo. Então, se você quer entender o todo, o caminho passa por entender você. Porque você, como num holograma, a parte contém toda a informação do todo. Tá? Você, como é que você experiencia o todo? Comece por experienciar você mesmo, porque não tem outro lugar para você ir. Aqui tudo, vamos dizer, é uma realidade destinada a você chegar a esse tipo de conclusão, a ter essa oportunidade de chegar a esse tipo de crescimento. E toda atividade aqui é de aprendizado. E mais, toda atividade é de autoaprendizado. Então você está se conhecendo mais. Por isso que todo mestre fala que você tem que se auto-observar, tem que viver no presente, tem que estar atento. Né? Porque é a forma de você tem de extrair realmente algo de útil. Porque se você estiver desligado, hipnotizado, você vai dando trambolhão pela vida e não extrai nada. E você vai entrar numa e sair do outro, entrar numa e sair do outro e não progride. Então, estar presente no momento, estar atento e se auto-observar é chave para entender a você e aos outros. E, às vezes, vale a pena, às vezes, você observar o outro no único sentido. Se você estiver percebendo que o outro está apresentando um aspecto seu. Porque somos todos iguais no fundo. E você só percebe no outro... Né? Você só percebe no outro aquilo que tem em você. Exatamente. Você aproveita isso como um laboratório, só isso, né? Nós não estamos aqui... lá, mas o que tem lá em mim? Nós não estamos aqui para corrigir o outro. Né? Nós estamos aqui para melhorar a nós e dar uns exemplos. E se o outro achar que... eu quero corrigir o outro, eu estou querendo mexer no programa do outro, né? No computador do outro. Não, porque assim, se o cara nem para ser curado, você vai conseguir ajudar o cara. Se ele não quisesse ajudar, imagine você querer fazer outras mudanças, né? Tem um monte, né? Uma coisa que ocorre muito, né? Tem muitos casamentos, relacionamentos que falham, porque a pessoa idealiza a pessoa e fala que não, ele tem esse problema aqui, mas eu vou corrigir ao longo do tempo. Você não vai corrigir nada. Você não corrige nem os seus. Vai querer corrigir o do outro. O outro só vai corrigir o dele. Ele depois, a gente diz não, isso, né? Não muda, não. Ele vai mudar se ele quiser, né? Então, se ele achar que você está apontando as pessoas, válido, né?
E se você, a pessoa, dentro de um bom relacionamento, consegue perceber porque algo que ela não enxerga, que poderia melhorar, mas alguém ajuda a enxergar e essa pessoa aceita, ela pode até buscar essa melhora. Agora, você não muda ninguém. Você malemar muda você mesmo, porque você nem sabe que tem esse poder. Então, assim, você tem esse poder. O único poder que você tem é mudar a si mesmo. E mudar, talvez, impactar a mudança dos outros pelo exemplo e pela ajuda, se a pessoa vier buscar alguma. Porque imposta daqui para lá não vai. Né? E, e é isso. Né? É isso. Dentro Sim. do... E o que que tem? E assim, ó, agora eu acho que a gente podia falar mais né, sobre essa questão mesmo de ser um programa, sabe? De você entender que quando você faz a sua programação, né, entendendo esse todo. Então, eu entendo a energia do todo, que a energia que vibra é o todo, né? A gente sabe, não tem um Deus vestido de branco, parado em algum lugar, de olho na gente, querendo castigar. Não é o galinho de barba branca. Não, esse aí é o Tom. É o tom só. Né? Mas, assim, ó, então, entendendo o todo e entendendo que eu venho aqui viver uma experiência, que também que a minha energia toda, meu vórtice todo, vem aqui viver uma experiência e que nessa experiência ela tenha o nome que a gente pode dar de matéria, uma forma densa, né? Entendendo isso e que, só resumindo assim o que você disse, então, que a gente nasce e morre. A vida, ela é o todo. A vida continua. A vida é a consciência. Por isso, eu sempre agradeço a vida, né? Porque eu agradeço tudo, todas as minhas vivências, meus antepassados, meu DNA. Então, eu acho legal tu falar sobre isso, porque esse programa, ele não está relacionado, ele está relacionado a minha vivência aqui, né? E a vivência que eu trago na minha rede, vamos supor, na minha rede maior, né? E o propósito disso. Então, e aí eu deixo de trabalhar pelo meu ego, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho lindo, o que eu não acho, mas sim viver tudo isso, mas entendendo o propósito da energia do todo. então, se você assume, né, isso é uma coisa que existem, aqui o Tom não fala em reencarnação, porque na verdade nem carne existe, ok? Então, não é uma questão de carne, é uma questão de percepção de carne. Então, falamos em pacotes de experiência, e você pode ter tido N para trás, né? Podemos ser tão antigos como seres, quanto o momento em que a consciência descobriu que podia se subdividir. Tá? Aquele foi o momento onde começaram a ter os primeiros seres. Tá? Isso foi antes de ter um universo como este. Isso foi muito antes desse universo de 14 bilhões de anos. Ok? É lá atrás. Então, de lá para cá, em algum momento, nós passamos a existir. Tá? E quando esses universos passaram a existir com esse propósito de ajudar as consciências individuadas a se interrelacionarem num ambiente, vamos dizer, complexo, e onde elas pudessem extrair conhecimento de causa e efeito, experimentando decisões de livre-arbítrio, né? Escolhendo opções, experimentando as consequências e tornando a ter opções para experimentar de novo, até aprender e evoluir, né? E esse é o caminho individual, é o caminho que cada um de nós fez, que pode ser tão antigo, né? Não temos exatamente como saber isso agora, porque uma das regras do jogo é vir para cá e esquecer tudo isso, inclusive porque seria um peso enorme, né? Imagina com todas as crenças que a gente acumula e já tem dificuldade de se liberar delas mesmo aqui, né? Agora, o motivo principal de eu voltar nesse assunto é que você estava comentando do aprendizado. Então, como é que ele explica o crescimento do ser, aquilo que nós somos? Então, pela somatória das experiências contínuas, positivas ou negativas, que pode adicionar ou subtrair, e aí a gente vai melhorando a nossa qualidade de ser, ou qualidade espiritual, se quiser,
saindo daquela questão do medo e do confronto e do caos, da autoentropia, indo na direção do aprendizado, da organização, do cuidado pelo outro, da gratidão, do amor, né? Indo de lá para cá nessa direção. Então, Sim. a cada oportunidade que a gente tem, a gente acumula. Do mesmo jeito que a gente, por exemplo, pode usar uma vida para crescer bastante, no período daquela vida, e uma coisa que uma vez me disseram, e eu não tinha atentado para isso antes, mas realmente, depois de compreender bem isso e olhar para trás e avaliar, às vezes a gente vive várias vidas na própria vida que a gente está agora, né? Boa. Se você para e pensa, a minha fase, vamos dizer que eu acumulasse tudo até a fase escolar, sair da faculdade. Isso é uma Tá. fase. Aí sair dali, experiência profissional, casamento, errar num casamento, né? Fazer um segundo casamento, ter filhos, ter uma doença, perder uma esposa, né? Perda de familiares, né? E ter um crescimento pessoal, ter um crescimento profissional, ter uma mudança de objetivos no meio do caminho, né? Quando você olha para trás, né, olha para a sua vida e se pensa 10, 15, 20, 30 anos para trás, você é hoje a mesma pessoa que você era antes? Nossa, Tá. provavelmente não tem nada a ver, né? E muito Mesmo até que as provavelmente, histórias se repitam, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu sempre materializo isso? Vamos supor, 5 casamentos iguais, é sempre o mesmo cara. Não é a mesma coisa. A experiência, ela muda e tu conseguiu dar um passo, um salto quântico naquela vivência, né? possivelmente, talvez. Ai, peraí, Mário, vou te chamar. Caiu, mas ele volta, gente. Não é assim também. Oi. Caiu? Oi? Oi. Voltou? Tu caiu? Caiu momentaneamente. Tá bom, então. Legal. Vamos lá. Não, então, onde é que a gente estava? A gente tá, eu falei dessas experiências, assim, às vezes parece que se repetem, mas não. Isso. Eu estava te comentando o seguinte, né? Pode ser, porque assim, de um outro aspecto, também pode ser que a experiência se repita, não exatamente Sim, igual. E é. o principal motivo para uma experiência se repetir é uma necessidade de aprendizado que você tem e que você não conseguiu resolver completamente ainda, né? Uhum. Então, e isso uma vez assim, veio um insight para mim no meio da. Eu já citei isso antes, não vou repetir muito, só rapidamente. Eu, no meio da doença da minha falecida esposa, aquilo foi uma coisa terrível, e eu percebi, né, no auge né, do desespero total, que aquilo só podia estar acontecendo por um motivo, que eu precisava aprender algo. E eu não sabia o que era na época. Mas eu falei para mim mesmo, eu vou ficar atento e vou tentar extrair o máximo disso, porque eu não quero ter que passar por essa lição de novo por uma necessidade minha, né? Seja lá o que for que eu estiver precisando aprender, do meu ponto de vista egoísta, ela estava passando pelo ponto dela, que provavelmente talvez fosse pior que o meu, mas assim, eu estava passando pelo meu e ele era terrível para mim, e eu falei, eu não quero repetir isso de novo, então eu quero aprender o máximo que eu puder, porque assim, a tendência é que o seu foco muda. Quando você aprende uma lição e compreende, realmente cai a ficha, aquilo não te incomoda mais como incomodava, você está mais resolvido, e aquilo não é mais um problema para você. Mesmo que você passe por algo parecido, ou veja alguém passando, para você não tem mais o mesmo significado. Então, É, ele pode talvez aparecer de forma mais suave, porque para você, vamos dizer, tudo aquilo que você realmente extraiu que precisava, né, a probabilidade é que aquilo não se repita, porque você talvez não vá dar nem os mesmos passos que deu. Agora, se você está dando o mesmo tipo de passo, é porque ainda tem algo para tirar de lá, né? Então, ex- quanto mais atenção você puder pôr nisso, melhor, porque vai te garantir uma melhor chance, oportunidade ou probabilidade de que aquilo não se repita. Pelo menos não de uma forma talvez tão impactante como aquilo está sendo agora. Agora tu Então, falou uma coisa importante que são as probabilidades, né? E aí, as probabilidades, a gente sabe que elas podem chegar num determinado.
de várias maneiras, né? São probabilidades, são várias formas de vivenciar alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente falava lá no começo de ter uma resistência, às vezes a gente olha para o problema, eu chamo de desafio. A gente olha para um desafio e fica só assim, por que isso? Por que comigo? Então às vezes você não percebe que existem várias formas de trabalhar uma situação. E muitas vezes, o nosso pensamento, quer dizer, os dados que eu tenho dentro do meu computador, do meu programa, me diz que eu tenho que ir lá, de repente, dar o remédio daquele jeito. Aí eu repito, o remédio não faz efeito, vamos dizer. Se fosse comigo, eu vou tomar, né, Tylenol. E aí eu tomo e a dor de cabeça não passa. Quer dizer, muitas vezes, e eu já vi isso várias vezes, eu estou usando esse exemplo, ele é bobo, mas eu escuto as pessoas, eu já tomei 5 comprimidos de Tylenol, hoje a minha dor de cabeça não passou. Quer dizer, entender que você está passando aquilo ali e que tem outras formas de vivenciar. E aí você fala muito bem sobre isso, né? Você sabe explicar muito. A questão principal, às vezes, é a nossa rejeição, ok? O que causa mais dor para a gente é a rejeição da situação. E a gente fica querendo um porquê, porque é o seguinte, o ego, né? O ego quer sempre saber o porquê das coisas. Quem mais quer saber o porquê das coisas é o ego. Por quê? Porque ele se acha maravilhoso e ele acha que aquilo é injusto para ele. Então, assim, na verdade, a realidade, ela está desenhada de uma forma onde ela gera as melhores oportunidades para você aprender o que você precisa. Verdade. Então, você tinha um nível de qualidade antes de vir para cá, tá? E você precisava de aprender determinadas coisas. Então, a realidade, o sistema maior de consciência, ele te propõe um lugar, não é um lugar porque eu quero ser filho do fulano, pai do ciclano, eu quero ter uma experiência em fazer isso na vida, não. Você tem uma necessidade de aprendizado que você identifica. Por exemplo, numa situação anterior, você analisa depois na transição, olha, eu acho que eu podia ter aprendido mais nisso aqui se eu tivesse acontecido isso ou aquilo. Né? Então, assim, eu preciso aprender mais sobre compaixão. Né? Isso. Então, aquilo você vai ser localizado especialmente para você um lugar onde você possa desenvolver a compaixão. Então, talvez você vai entrar em contato com alguma pessoa deficiente durante a sua vida, ou alguém, uma comunidade que está num lugar isolado, passa fome, passa necessidade, eu não sei. Né? Então, assim, a gente não tem como ter a pretensão de saber tudo que a realidade maior. Né? Imagina, ela se desenvolve há bilhões de anos para fazer isso, né, da melhor forma possível, para ajudar as consciências a se desenvolverem na direção do amor. Então, assim, para chegar lá, você precisa ir limpando coisa, aprendendo coisa. Então, o que você precisa aprender? Sobre o quê? Então, você pode até, em um determinado momento, dialogar com o que for lá, e precisa disso. Aí você vai cair por determinadas experiências, só que você não lembra disso. Você não lembra, eu vim aqui para isso. Mas você vai ter as melhores situações, dada a sua qualidade e nível de ser, para você lidar com competência e sair daquilo maior do que entrou, ok? Mas você tem livre-arbítrio. Se você resolver rasgar a oportunidade, jogar fora ou sair pior do que entrou, não é um castigo para você. Não. Você vai ter consequência. Tudo tem consequência. Então, se você não deu conta e ainda saiu pior, na próxima você vai ter que experimentar algo mais elementar para poder retornar e retomar o caminho do crescimento. Porque o objetivo geral da coisa é crescimento. Você pode ter algum objetivo mais específico de servir de uma forma ou de outra, aproveitando alguma habilidade desenvolvida, mas isso é a parte mais fina do detalhe da sua experiência. Agora, a parte mais grossa dela é que você precisa passar por situações que ajudem você a desenvolver aquilo que você está buscando desenvolver neste pacote de experiência, que pode não ser uma coisa só, sei lá, mas o conjunto de experiências que você precisa, ele vai ser gerado para você. E se o sistema te ajuda dessa forma também, você às vezes pode não reconhecer como ajuda, você vai talvez, o seu ego vai se sentir perseguido por uma série de repetições, mas se você não está aproveitando, ele vai te dar mais chance,
o tempo todo que você estiver aqui, de você verdade. cumprir o aprendizado ao qual você se propôs. Não é uma carga, não é um castigo. É Não. uma oportunidade de crescer e desenvolver uma característica que você está buscando desenvolver para complementar a sua evolução. Às O vezes a sistema pessoa funciona desse diz, jeito. às vezes a pessoa diz, né, Mário, ah, mas eu dou o meu melhor. Sim, todo mundo dá o melhor que pode, mas não significa que daquele melhor você não vai passar por outra experiência, por outra. Eu acho que a gente vem com esse sonho, ou talvez a gente aprenda quando é criança, que se tu fizer tudo bonitinho, aparentemente, Deus te ama. Se tu errares as coisas, Deus te castiga, né? Tá de olho em ti e ele vai te castigar. E aí você começa a passar a vida se comportando, né? Então, E aí você pensa, ah, eu tô dando o melhor de mim, por que que eu tô passando por esse castigo? Isso explica muito disso que tu tá dizendo. Que o não tem nada a ver. sistema, o sistema maior de consciência, eu vou, assim, isso é outro ponto, que bom que você falou disso, porque o sistema maior de consciência, e nós não precisamos chamar de qualquer outra coisa, ele quer Ah, o seu bem. O seu bem vai ser atingido você crescendo e se desenvolvendo. E o seu bem vai ser o bem dele. E o desenvolvimento é na direção do amor, né? Da isso. capacidade de compaixão. E amor não é amor romântico, não é Não, amor é. sexual. É o amor real, o fundamental. É o outro, é aquele que põe o outro na frente. Alguém me perguntou esses dias como é que. Assim, surgem umas perguntas de vez em quando, mas eu sou engenheiro, mas veio a pergunta para mim, Calcula assim, aí. ontem ou anteontem, como é que eu reconheço, se eu estou num relacionamento, como é que eu sei que é um amor verdadeiro? Aí eu falei assim, minha nossa, eu não tenho tanta experiência de relacionamento, né? Vamos dizer assim. Boa. Graças a Deus, eu estou bem, estou muito bem com a minha esposa, né? Eu casei de novo, a falecida, eu sofri muito porque eu gostava, se eu não gostasse, talvez tivesse ficado feliz, né? Mas como gostava muito, sofri muito. Então, assim, não é que eu não tenho experiência, mas assim, olha, eu descobri, eu não sou analista de casais, né, para estar vendo 10, 20, 100 relacionamentos. Mas assim, quando você volta para a base, o que é o básico disso? O que é o amor real? Amor real é aquele que põe o outro na frente. Se eu gosto de alguém, eu quero que essa pessoa vá bem, que ela tenha êxito, que ela seja feliz, né? É, Então eu vou se ela, por exemplo, se ela para ser feliz, ela não tolera viver comigo, eu não vou impor para uma pessoa viver comigo, por mais que eu acredite que eu goste dela, né? Ou que eu goste mesmo, não importa. Se o meu objetivo amando esta pessoa é que ela seja feliz e ela não goste tanto de mim e ela talvez goste mais de outra pessoa, então o melhor é que ela vá ser feliz, né? E claro. eu vou seguir o meu caminho e vou me adaptar e vou melhorar e uma hora eu vou encontrar alguém né, que queira o mesmo por mim. Então, assim, o amor verdadeiro é o amor onde o outro vem na frente. Né? E não é assim de submissão, é porque Pois você é. Tem que cuidar muito compreende disso, isso. né? Né? Como disse, sei lá, não sei se é Osho ou alguém lá, você não vai. Você vê uma flor, que é uma coisa linda, que você ama, você não vai lá e corta ela para trazer para sua casa. Tudo bem, às vezes a gente cria A flores gente para trazer corta. para cá. A gente Mas corta. assim, se você quer, vamos dizer, se você amasse aquela flor e achasse aquela coisa linda, você ia aproveitar, observar ela na natureza e não ia destruí-la. Né? É. Então, assim, a gente tem a criação de flores, aí, a plantação, com objetivos, né, comerciais e tudo mais, de enfeitar a sua casa. A gente não tem roseira dentro do apartamento. Então, é outra situação. Mas dentro do conceito que ele está passando ali, é que assim, você não destrói a coisa que você ama. Né? Você promove, Não. você rega, né? Você É. alimenta. Né? Isso. Então, E também tem uma coisa que é importante complementar aí, Mário, que é assim, ó, sempre uhum, vai ser de verdade. É a verdade daquele momento. É o que, se nós somos seres eletromagnéticos, eu sou imã de quê? Então, nisso que você está dizendo, quando a gente dá o melhor, eu estou gerando uma energia, uma frequência amorosa. Se ela for amorosa, se ela não for de dependência, ou se ela não for de medo, se ela não for, né?
De repente eu posso estar dando tudo para o outro porque eu tenho medo que ele vá embora, porque eu quero controlar, porque eu sou submissa, aprendi desde criança. São muitos bloqueios aí, muitos pensamentos, né? Muitas formas de pensamento programadas em cada corpinho. Então, para cada relação, a verdade é a daquele momento, porque aí eu criei aquela relação para mim. Eu sou imã daquela relação. Sim, e Né? outra coisa, né? Cada um está numa determinada fase do seu próprio desenvolvimento e cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem, que é o que você citou antes, e isso é muito verdadeiro, né? Ainda que a gente às vezes olha, a gente é super crítico, a gente adora julgar, né? É uma coisa automática, né? E a gente olha e fala assim, não é possível, essa frase é um absurdo. Não é possível que esse sujeito esteja fazendo o melhor que ele pode, né? O cara está roubando, né? Tem gente roubando verba de hospital hoje em dia, né? É o É. mais comum, né? Aí você fala, esse cara está fazendo o melhor que ele pode? Tá, meu filho, ele está fazendo. É porque Ele assim, o acha nível aquilo que ele está, verdade, né? e assim, para o nível que ele está, aquilo é natural para ele. Então ele não vê problema com aquilo, é o melhor que ele pode fazer é cuidar do se completar, porque ele vive do medo e da ânsia do poder, e ele quer ter uma segurança infinita que ele não vai atingir nunca. Então não importa quanto ele roube, nunca é suficiente, ok? Para É, citar uma é coisa do dia a verdade. dia, não. Né? Porque a doença Agora, está em outra coisa. Às vezes a doença que eu digo é esse pensamento que limita, ele se aloja já não é mais no valor em si, né? Mas sim sempre na forma de fazer. É a mesma, ela é repetida. Então, vai vir de novo a mesma experiência e a pessoa poderia mudar a ação, mas ela repete a ação. Então, não importa qual seja, se é, como você disse, é um furto ou se é um casamento. Se você repete a ação, você vai lá, joga a onda e ela vai retornar. Agora, com certeza, assim, se você começar a observar a si mesmo e aos outros, uma hora você vai perceber que realmente o cara está fazendo o melhor que ele pode. E outra forma uma coisa que assim, o respeito é um conceito absoluto, né? E para mim ele era um conceito relativo. Eu sempre achei a conclusão, eu tinha a conclusão 10 anos atrás, que eu dava respeito a quem se dava ao respeito. Primeiro eu dava o respeito, mas se a pessoa não se dava ao respeito, eu Claro. retirava. Então, assim, esse aqui eu não respeito porque ele não merece, ele não tem respeito por nada nem por ninguém. E eu falava assim, como é que o respeito pode ser um conceito absoluto? Não, o respeito é um conceito absoluto, porque na verdade, e assim, um raciocínio que eu fiz, um raciocínio, né? Eu tive um feeling, raciocínio, é uma mistura de Sim. tudo. Chegou no momento que a ficha caiu para mim. E ela caiu assim, porque assim, a primeira coisa que você fala é um assassino, um estuprador, um Hitler. Isso não merece respeito, pelo amor de Deus. Né? Aí, um determinado dia, eu imaginei, bom, as pessoas estão, né, quando a ficha caiu, estão fazendo o melhor que pode com aquilo que tem. E cada um está fazendo o seu papel, como se fosse um teatro, interagindo e dando oportunidades de aprendizado para si e para os outros que estão interrelacionados dentro daquela peça, né? E no final do dia, todo mundo sai da peça, vai para casa, se cumprimenta, vai para a família, e no dia seguinte volta para representar a peça de novo. Então, assim, imagina que você tem uma peça onde você tem dois papéis, o de você e o outro do bandido que você encontra na rua e que te ameaça e que eventualmente te dá um tiro ou te esfaqueia, ou sei lá. Né? Aí você Isso. fala, pô, mas esse cara é um abjeto, eu não tenho como respeitar esse cara. Bom, para e pensa. Veja que ele está num nível que aquilo é o melhor que ele pode fazer. E você está num nível onde você tem um outro tipo de percepção. E você está sendo uma pessoa que está sendo correta, não está fazendo mal a ninguém e é agredido pelo outro. E eventualmente morto pelo outro. Vamos imaginar o pior caso logo. Né? Ele te assalta e te mata. Bom, vamos dar o seguinte, eu vou dar a seguinte proposta para você que eu me dei no experimento mental, ok? Tá. Quem você quer ser, né, nessa peça teatral aqui, curta, de um assalto e morte, você podendo escolher estar no seu nível de qualidade e ser o que eventualmente foi assaltado e morto, ou você estar no nível de qualidade do outro e passando por aquele papel de estar aí agredindo e matando as outras pessoas e gratuitamente, com uma ignorância total. Que papel você preferia fazer? Né? Para e pensa. Eu parei e falei assim, nossa senhora, eu acho que eu prefiro ser assaltado e morto.
Eu não quero ser assaltado e morto, né? Óbvio, ninguém quer. Mas assim, se alguém me dissesse que eu podia escolher entre os dois papéis, eu não teria dúvida. O papel do cara, eu não queria estar no papel dele de forma alguma. De Sim. forma alguma, entendeu? É, Então, porque eu nesse aí jogo, passei... né? Nesse jogo aí, não vence quem mata, né? Nesse jogo a gente sai do jogo e depois ganha outro pacote de experiências conforme a Ninguém sua matou, pontuação. você acabou de matar a charada. Por quê? É um teatro. No final, você vai para casa e vai junto de braço dado com o cara, vamos dizer assim, né? Não necessariamente, porque cada um talvez siga o seu caminho, estão em É, cada patamares outra diferentes, dimensão, mas talvez. ele vai seguir a trilha dele, com um pouco de sorte, de repente ele aprendeu alguma coisa com aquilo que ele fez, quem sabe da próxima ele não faça, né, na próxima oportunidade. Mas assim, ninguém morreu, ninguém matou, era uma peça de teatro. Era um Né? teatro. O que você é, não morre, não sofre dano, não importa quantas vezes ele te esfaqueie. Né? Sim. É Entendeu? por isso que às vezes a gente critica, né? Assim, você olha alguém que está se comportando de uma maneira. Vamos supor, você quer uma coisa. Ah, eu quero comprar um carro. Ai, mas eu faço tudo tão certinho, por que eu não consigo? Por que que o fulano tem e ele faz tudo errado? Começa que já é meu conceito, né? Já criei ali um modelo. Mas começa e termina aí também, porque é assim, você não sabe, a gente nunca sabe o que o outro está passando, o que ele É, passou, o que passou antes, o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender. Você não tem a menor condição de. Você mais ou menos pode julgar a si mesmo, em algum grau de correção, muito menos o outro. E outra coisa, isso aqui não é um jogo de merecimento, nem para não. benefício, nem para resultado. Aqui não é o benefício, aqui é a escola. Aqui é a escola. Né? Então, Sim. assim, se você tirou notas boas, você passa para um nível seguinte, ok? Ótimo. Se não tirou, você vai ter outra oportunidade de continuar E aprendendo no como ano que você vem. disse antes, quer dizer, se eu olhar o outro, ele conseguiu, eu também posso, independente, eu consigo Exato. trazer uma coisa para mim querendo da mesma maneira, com a mesma vontade. Eu não preciso fazer da mesma forma, porque a forma do outro tem um resultado para ele. E a Para forma para ver, mim vai me trazer. todo mundo tem o direito, e eu não tenho que me meter nem dizer para quem, olha, você tem que levar uma vida de esmola para ele se levar, nada disso. Todo mundo tem o direito de ter a qualidade de vida local e o conforto que achar que mereça ou que deva ter, ok? Para si, que seja adequado para levar a sua vida para frente. Não pode você fazer, você pode fazer o que você quiser, mas não é ideal que você faça da sua vida um objetivo de empilhar uma montanha de dinheiro e ficar sentado em cima dela, porque isso não vai resolver nada para você. Pelo contrário. Né? Agora, você ter uma qualidade de vida e um conforto que você acha adequado para você, é um direito seu querer isso e ir atrás Claro. disso. Okay? Se você sabe, porque, como dizem na escola que eu estudo lá, o núcleo aqui em São Paulo, você não paga a conta do supermercado cantando um mantra para a caixa do supermercado. Tá? Isso é fundamental. Esquece. Então você tem que ter, dentro desse regra do jogo, relacionar, emprego, ter algum êxito profissional ou de resultados, para ter a qualidade de vida que você acha adequado, para ter o que você acha que é interessante e útil para você. Agora, isso não pode ser o teu maior objetivo de vida. Você tem que saber que você está aqui para evoluir, para crescer. Você não tem, tá? Ninguém é obrigado. Mas se você percebe, a sua qualidade de vida vai ser melhor. Outra coisa, se você aprende, cresce, você tem mais domínio da sua vida e mais condições de ter a vida que você quer ter, que você acha que deve ter. Mas não é porque você merece. Ninguém vai te dar nada porque você merece. Isso não existe. Ou que o Né? outro não merece, né? Não, Todo não. mundo Assim, merece. você está jogando aquele jogo que foi incutido em você, de crime e castigo, que você tem que se É, comportar, que você vai ganhar um lugar no céu. Não, isso é uma escola. Você é um ser livre, parte do ser maior, ele quer o seu bem, e não existe o inferno, né? E o inferno é aqui mesmo. Né? Não é que aqui se talvez, faz, aqui se paga. Toda decisão que você toma, toda escolha que você faz, ela gera consequências. Então, se está passando algo aqui hoje, pode ser consequência de uma coisa que aconteceu há um minuto, um dia, um ano, uma vida,
10 vidas, não sei. Porque eu fiz um exemplo hoje no vídeo de manhã, de você, imagina que você fazia parte, você era Cabral, e você fazia parte da caravela do Cabral. E podia ter, talvez, escolhido fazer parte da caravela do Colombo, sei lá. Ou o Colombo poderia ter vindo para cá e você poderia ter descobrido a América. Né? Mas assim, veja, você era o Cabral, você resolveu, veio para cá e descobriu o Brasil. Estou falando a grosso modo, por um exemplo Sim, grosseiro. ótimo, Então, já. você, então, conclusão, eu sou descendente de português, então ninguém fique magoado com isso, mas o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Se tivesse sido o Colombo aqui, ou depois tivessem vindo os ingleses aqui, sei lá, a história era outra. Bom, mas a história é como é. Então, quando lá atrás você descobriu o Brasil para Portugal, você pôs o Brasil na comunidade de língua portuguesa, e não da de língua inglesa. Pronto. Hoje você vive no Brasil, e talvez já tenha tido várias outras vidas aqui, não sei. Mas você concorda que, se você teve isso, né, você está vivendo uma consequência de algo que você fez lá atrás. Entendeu? Então, assim, as consequências não acabam nunca, porque é como um jogo de dominó. Um empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro. Eu sempre Então, falo assim, se você não acredita em outras vidas, vidas paralelas, não não precisa. importa, não Se os importa. meus antepassados trabalharam na guerra, trabalharam lá nas caravelas e É outra mataram. forma de ver. Isso É está outra forma de vivo ver. no DNA. Vivo E para outra mim. coisa, vamos esquecer. Então, indo na linha que você está falando, esquece outra vida. Você não acha que tem, não tem problema. O que você já fez nessa... Eu tenho 60 anos, o que eu já fiz na minha vida? Onde eu estou agora, o bom e o mal é consequência da somatória das decisões que eu tomei e dos impactos que eu causei. Para E aquilo que alguns você está foram... olhando agora, né? Essa reunião nós começamos a 1h30. Agora, de manhã eu tive outra, falei algumas coisas. Eu me envolvi na tradução do livro. Se eu não tivesse me envolvido na tradução do livro lá atrás, eu não estava aqui hoje. Né? Se a minha esposa anterior não tivesse falecido, eu não estava com a esposa que eu estou hoje. Exato. Entendeu? Se a minha filha não tivesse tido, ela não estava casada com a pessoa que está, influenciando a vida da pessoa que está. E se você começa a olhar para trás, os seus antepassados, as decisões todas que eles foram tomando. Então, assim, nós estamos sofrendo consequências, e não são castigos, são consequências das escolhas todas que já foram feitas anteriormente, a qualquer tempo. A somatória delas, das nossas e dos outros que têm algum impacto para nós, mais próximos ou mais distantes. Então, o jogo é complexo. Então, o que eu sugiro sempre, porque o Tom fala às vezes que essa pergunta não é boa. Não, é por que eu estou passando por isso? Gente, essa pergunta não te ajuda em nada. É só o ego que está querendo, por Ela só controle, te saber... joga mais para baixo. Gente, você está aqui como consequência de tudo que se passou anteriormente nessa cadeia complexíssima. Agora, o motivo de você estar passando por isso, principal, é para aprender. Então, se foque na lição. Se foque na lição e saia desse buraco. Então, assim, se eu tô aqui desse lado, vamos lá usar um pouquinho de causa e efeito e vamos usar um pêndulo aí para pensar um pouquinho na história, né? Se eu tô aqui desse lado, passando por situações difíceis, né? Aparentemente, para mim, difíceis. Desafios bem densos, assim. Energia densa de dor, de mágoa, de ressentimento. Então, vamos jogar o pêndulo lá para o outro lado. É o amor que está lá na ponta, é isso? Veja, o pêndulo é um exemplo interessante porque ele é muito usado até pelo budismo, né? Assim, eu acho que é um exemplo budista esse. Se você... não, eu penso mais nas leis herméticas mesmo. Não, tudo bem, tá, tudo bem. Nas Tudo leis do bem. universo, né? Se a gente usa o ritmo que a gente vive, né? Pois é, mas uma das coisas que o budismo fala, se eu não estou enganado, que não é minha especialidade, é que o exemplo do pêndulo é interessante por isso, é que assim, você, quando está nesse jogo de pêndulo, você oscila. Então, se você tem uma baita felicidade agora, você vai ter um momento terrível dali um pouco, porque assim, você está tão envolvido, isso está significando que você está envolvido e você vai lá e joga aquela puta energia para empurrar para cima, mas uma hora o negócio para e volta e aquela mesma energia te leva para o outro lado. Ok? Então, o ideal é você estar o mais equilibrado possível de uma posição onde você não se deixe levar. Tem uma historinha zen aí também, que dá um exemplo que o cara
o velho tinha um filho, um senhor, e acho que tinha um cavalo, e o garoto subiu no cavalo, caiu, quebrou a perna, e assim, primeiro ele ganhou um cavalo, aí todo mundo veio na vila, ai que beleza, você ganhou um cavalo, calma, não é assim, não se preocupe com isso, né? É aquela posição equilibrada. Daí um pouco o filho sobe no cavalo, quebra a perna. Aí todo mundo vem, não, você tinha razão, eu falei que era muito bom, mas na verdade foi uma desgraça, agora seu filho é com a perna quebrada, não sei o quê. Calma, não é assim. Você já ouviu essa história? Não sei. Sim. E assim vai, né? Aí o povo fica bravo com ele, porque ele leva com equilíbrio, Calma! né? Recomenda calma, que não deveriam estar falando isso, porque não faz sentido, né? O tempo passa, as coisas não são bem assim. Bom, conclusão. O garoto quebrou a perna, ficou impossibilitado. Teve uma guerra, vieram recolhendo todos os jovens e levaram para a guerra, a maioria morreu. Aí o cara veio e falou, nossa, tá vendo? Você bem que falou, seu filho estava com a perna quebrada, não era uma desgraça. Ele não foi para a guerra, agora está a perna boa e ele está aí. Né? E vai, um e outro. Aí o cavalo foge, aí volta com um monte de cavalo. Então assim, é aquela história do pêndulo que você está falando. Enquanto você vive nessa do pêndulo, quanto mais você empurra para um lado, mesmo que você force um alcance, aquilo força muito grande para o outro. Então, assim, uma isenção, um equilíbrio na hora de receber as coisas, você gozar do que é bom e aceitar o que também é difícil, diminui a amplitude do pêndulo e transforma a tua vida numa coisa melhor. Não é que transforma numa coisa sem graça, é que você Não. não se deixa levar para um lado e para o outro e nem faz aquele esforço numa direção ou na outra. Você aceita Harmonia, mais as né? coisas como são. Você Você vive a sofre menos. harmonia, né? Você vive em harmonia. Isso, você entende, você sabe o mecanismo, você sabe que um dia chove, outro dia faz sol. Né? Às vezes no mesmo dia faz 4 Com estações, principalmente aqui em certeza. São Paulo. É. Quer dizer, a maior qualidade da realidade, né, é que ela é inconstante. Tudo É. passa e tudo muda, para bem e para mal. Então, se está muito bom, tem grande chance de piorar e fazer É. muita diferença. Agora, se você está equilibrado e entende a realidade, você sabe que não tem nem bom nem ruim e que tudo vai ser uma oportunidade de aprendizado para você e você toma aquilo com tranquilidade, aproveita o que for de melhor e extrai o melhor aprendizado do que for A mais gente difícil. pode também, né, pensar nas incertezas, como criar sempre usar da melhor energia, se é a tranquilidade, se é essa calma, para que você entenda que o caminho à frente ele é legal. Acreditar que a energia que você pode se conectar e recriar e co-criar é uma condição sua. Se você E tiver outra coisa, medo do porvir, você cria medos, né? Esse pêndulo que a gente está tudo, falando. ter medo de algo é opor resistência a que aquilo ocorra. Tudo aquilo a que você opõe resistência, eu volto ao exemplo da física. Uma cadeira só fica parada no chão, em pé, e você pode sentar nela, porque o chão resiste a ela. Se o chão fosse de areia ou de água, a É, cadeira não daria. é Entendeu? verdade. Aí não, entendeu? Então, assim, esse negócio de você não resistir às coisas, você fluir com ela, persiste. Né? Sim, É quase que uma lei física. Né? Então, assim, é sim. você ter um estado de compreensão que as coisas vão mudar, elas vão talvez melhorar, talvez piorar, e mais, tudo isso são rótulos que você põe. Crenças, Nada né? é bom nem mal, nada Nem. é feliz ou triste, nada, absolutamente nada. São rótulos que você põe E por que a conta das gente suas precisa, crenças. né? A gente Não, cria uma base a gente pensamento acaba da pondo por gente. hábito, mas você pode se desenvolver e é o ideal, né? Aos poucos você treinando para independizar disso. E você É, pode fazer com experimentos mentais. Né? Você se põe sim. naquela situação, Vivências, porque né? uma coisa que foi muito clara para mim, tudo bem, você pode ter rótulo, julgamento, é tudo muito teórico. E você fala, mas puxa vida, eu não consigo me livrar disso, como é que eu vou fazer? Mas para e pensa. E outra coisa, esse cara é um cara que é um poliana, ele só vê tudo positivo. Não, nada, eu não estou dizendo nem que é positivo, nem que é negativo. Tudo que ocorre são fatos, são ocorrências, são objetos, são situações, Dados. são fatos. Isso fica muito provado para mim a partir de exemplo, quando caiu a ficha para mim. Eu estou Entendi. vendo um dia um vídeo na internet, que alguém recomendou, sobre uma pessoa, era um norueguês, alguma coisa assim, com aqueles nomes cheios de letrinha,
e era um jovem, 20 e poucos anos, estava num trem na China, fazendo uma viagem de passeio, olhando para fora da paisagem, e ele não lembra de nada disso. Ele só lembra que ele acordou olhando para a paisagem do lado de fora. De um minuto para o outro, a vida dele toda até aquele momento desapareceu. E ele se deu olhando para o ambiente passando lá fora, as pessoas dentro do trem. Ele não sabia mais falar, não lembrava quem era, não lembrava o que era tudo aquilo que ele via, como se tivesse acabado de nascer naquela situação. Sim. E ele teve um monte de problemas por causa disso, que ele teve que lidar com isso. Teve uma bênção gigantesca de aprender uma porção de coisas na prática, que a gente está falando aqui agora, que a gente tem que lutar contra isso, mas ele teve um instante. O pai dele não era mais pai dele, a mãe dele não era mãe dele, a namorada não era namorada, o trem não era trem, a paisagem ele não sabia o que era. Então, assim, nada, ele tinha julgamento. Ele não tinha julgamento sobre coisa alguma. Então, ele foi encaminhado, foi ajudado, foi parar com a família dele, tentaram mostrar as fotografias, disseram quem era o pai, quem era a mãe. Ele reaprendeu a história dele, mas ele não tinha. Ele tinha perdido 20 e tantos anos de vida e não tinha como recuperar isso. Então, assim, se naquele momento alguém vem dizer, ele falava, nossa, era muito triste, porque as pessoas vinham, em um determinado aspecto, as pessoas vinham me contar uma desgraça, olha, morreu sua mãe, né? Sei lá, não lembro. E ele ficava assim, ah, tá, morreu minha mãe, tá. E o que é mãe? Quem é? Quer morrer? Entendeu? Não significava nada para ele, não causava dor. O que causa dor para a gente? A nossa crença, a nossa necessidade, as nossas expectativas. Porque as coisas, se a gente percebe elas mais como fatos que são, e que tudo é transitório, que nada é permanente, e a gente tem uma aceitação para isso, né? A gente não sofre da mesma forma. Você vai sofrer muito menos. Se você atingir a perfeição, você não vai sofrer nada. Você vai se sensibilizar, você vai ter empatia pelo outro, mas o sofrimento não vai existir. Tá? Então, como é que a gente chega lá? Batalhando, se observando, se desenvolvendo. Não é do dia para a noite. Eu não estou dizendo que eu estou nesse estado, mas para mim a ficha caiu no momento que eu vi esse caso do Cunha. Se você não tem memória, se você não tem história, nada disso significa nada. Não tem dor, não tem sofrimento, não, né? Também não vai ter nenhuma alegria extrema. Você está no equilíbrio perfeito porque você não julga. Você não tem ferramentas para julgar. Mesmo que quisesse, não conseguiria. Mário, querido, eu estou lamentando, mas agora o nosso tempo realmente está terminando. E é lamentável. Eu não sei eu quero agradecer, antes que o tempo termine, a você. E agora nós estamos aqui, eu estou olhando aqui, estão 40 e tantas pessoas. Nossa, essa hora da noite. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho, pelo interesse. E muito obrigado a você pela oportunidade desse papo ótimo aqui. Eu que te agradeço muito a tua receptividade, a tua disponibilidade dessa entrega. Gente, eu até quero deixar aqui, é muito mais, né, Mário? O ensinamento, os livros, comprem, adquiram os livros, entrem no site, tá? Que é www.mybigtoy.com.br, né, Mário? Isso. Então, todas as minhas postagens têm o mesmo endereço, toda a informação está lá. A gente também está aqui no Instagram, através do @mybigtoecampbell. É verdade. No Insta, que eu sigo, e estamos aí todos ligados. Então, quem quiser entrar também no Insta e acompanhar, porque sempre tem muito material. Eu acompanho o Mário e sempre tem muito material maravilhoso, né? Então, eu quero muito te agradecer mesmo a tua disponibilidade, a tua entrega. Tem gente perguntando, a live vai ficar gravada sim no IGTV, então vai dar para assistir depois. E então é muito interessante. Quem perdeu pode rever. E aí, tomara que a gente tenha aí a oportunidade de fazer novamente e poder falar mais, né, sobre essas questões todas de colapsar ondas, enfim, coisas tão gostosas que a física tem, que pode nos proporcionar muito conhecimento dentro dos nossos programas, né, Mário? Tá bom, perfeito. A MyBigToe é uma grande teoria de tudo, é um santo graal da física, e no caso, assim, ela explica tudo, né? A realidade, como é que ela funciona, o que é, explica inclusive a física quântica, a relatividade,
e de uma forma simples e fácil de entender, né? Não estamos falando de equações nem nada desse tipo. Então, assim, mas principalmente é saber muito da vida prática, também das aplicações, da utilidade, para você viver melhor. O objetivo dela é que você se desenvolva